Salmo de número 8. Estamos caminhando nos salmos durante essas manhãs de busca ao Senhor, de oração, de consagração, de jejum. E a cada domingo pela manhã nós temos meditado no salmo. Tem sido muito bom, eu confesso aos irmãos que tem sido muito bom para mim. Eu estive dizendo a alguns irmãos, até na oração dos homens, que eu fico contando os dias do domingo após domingo para escutar os salmos que eu prego. Não por causa da pregação, mas por causa da mensagem de conforto que esses salmos trazem para nós, do que a confiança em Deus pode proporcionar à vida de uma pessoa, mesmo ela estando em aflições, e também no que diz respeito à nossa fragilidade e à nossa fraqueza. Lá no Salmo 103 é dito que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Às vezes nós esquecemos o que Deus sabe, e aí nos engrandecemos e nos afastamos e deixamos de depender dele o tanto que nós deveríamos, como nós vimos na leitura de hoje. Reis de Israel que Deus abençoou, e quando eles estavam abençoados eles esqueceram de Deus. E isso acontece quando nós transferimos a divindade, não é? Nós tiramos Deus do trono do nosso coração e colocamos outro Deus lá. Então, sempre que abandonamos o Senhor é porque outros deuses estão sentados no trono do nosso coração, e nós precisamos, a exemplo dos reis que foram fiéis a Deus de Israel, expulsar esses ídolos falsos do nosso coração, a fim de que Deus possa estar permanentemente nele. Então, os salmos têm sido instrutivos, os salmos têm sido edificantes e carregados de esperança, como nós vimos o Salmo 2, messiânico, o salmo que aponta, como esse aqui, em alguns aspectos ele vai apontar para Jesus Cristo, para a sua vinda e a consumação do seu reino. E tivemos um conjunto de salmos que são conhecidos como salmos de lamentação. Eles vêm desde o Salmo 3 até o Salmo 7, que nós meditamos dele a semana passada, em que o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, um rei que vencia os seus inimigos na batalha e que fazia com que os seus inimigos o temessem, ele expõe através do registro desses salmos o seu lado frágil, o seu lado fraco. Então, ele tinha plena consciência, à exceção de um momento em que ele resolveu, nós vimos na leitura dessa semana, contar o povo de Israel para saber quantos homens haviam de guerra, a fim de que ele pudesse ter uma ideia da segurança que ele tinha por força do tamanho do seu exército. E aí Deus castigou ele por força do seu intento de confiar nos homens e não em Deus. Deus puniu a nação de Israel e 70.000 pessoas morreram por causa dessa atitude de Davi. Também vimos o seu momento de fragilidade ao ser tentado com Betseba e consumado o adultério. Vemos o seu momento de fraqueza ao planejar e ordenar a execução do assassinato de Urias, o marido de Betseba. Então, era um homem imperfeito, que tinha fraquezas, mas apesar disso ele sabia que havia um Deus justo que julgava e punia o pecado dos homens, mas também ele sabia que havia um Deus amoroso, gracioso, misericordioso, que perdoava o pecado de todo aquele que se aproximasse dele com o coração compungido e contrito. Então nós viemos de uma série de salmos de lamentação, e agora nós vemos Davi, ao contrário do Salmo 7, transmitindo para nós uma explosão, se a gente pudesse dizer assim, de louvor e de alegria. Então o Salmo 8 é um salmo conhecido como Salmo de louvor, é um tipo de salmo denominado Salmo de louvor, e Davi escreve nele: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Tu ordenastes força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites?
pois um pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, e tudo pusestes debaixo dos teus pés, todas as ovelhas e bois, assim como todos os animais do campo, e as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Vamos orar. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti, mais uma vez, meu Deus, e pedir que o Senhor venha ser conosco, Senhor. Venha ser com a nossa vida diante da Tua Palavra, e o Teu Espírito esteja, ó Deus, iluminando o nosso entendimento, a fim de que nós possamos compreender de maneira mais clara, Senhor, e de maneira mais objetiva, Senhor, as verdades, Senhor, que são transmitidas neste salmo, Senhor, a fim de que, tendo uma compreensão clara dela, possamos ter mais liberdade, Senhor, e mais facilidade na nossa expressão de culto por intermédio dos princípios observados aqui. Por isso pedimos que o Senhor venha ser conosco e venha nos alcançar, venha ser conosco e venha nos abençoar. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós meditamos no livro dos Salmos, algumas coisas são necessárias para facilitar a nossa compreensão do que foi escrito. Uma das coisas que são essenciais, não apenas nos Salmos, mas em qualquer livro das Escrituras que nós vamos ler, é nós estarmos apercebidos do contexto, da situação que motivou o autor, inspirado pelo Espírito Santo, a escrever determinado texto. Então, tudo aquilo que nós lemos no Salmo tem a ver com algum tipo de situação da experiência de vida em que Davi estava inserido, ou os demais escritores, sem ser o rei Davi, e por consequência daquele momento, ele expressa a oração, ou expressa os sentimentos da sua alma através de uma oração que foi transformada em cântico, a fim de serem entoados no culto ao Senhor no templo. Então, existe uma série de tipos de salmos, eles são distintos uns dos outros por causa do tipo deles, do conteúdo deles e das circunstâncias e do estado de alma em que o salmista se encontrava. Nas últimas semanas nós estudamos um conjunto de 5 salmos que são chamados de salmos de lamento. Então, nós temos os salmos de lamento, que são os salmos que formam o maior grupo de salmos das Escrituras. Então, nós temos 150 salmos, 60 desses são salmos de lamentações. Lamentações pessoais, lamentações nacionais, onde o povo em si expressa os seus lamentos, ou como são chamados, salmos comunitários. Então, são nesses salmos em que, em algum momento, em algumas circunstâncias da vida daquele que escreveu, ele estava passando por algum momento de perigo, estava passando por algum momento de dor, algum momento de opressão por força dos seus inimigos que os estavam perseguindo, e eles simplesmente se colocam diante de Deus para apresentar a sua queixa e pedir o socorro de Deus para que Deus os livre da situação em que se encontram. Então, dos 150 salmos, 60 são salmos de lamentações. O oposto do salmo de lamentação é o que nós chamamos dos salmos de ações de graças. Então nós temos também no Saltério um conjunto de salmos de ações de graças, que são justamente os momentos em que o salmista ele expressa a sua alegria, mais especificamente por uma série de coisas boas que Deus tem realizado na sua vida. Então é aquele tipo de salmo que você expressa a sua gratidão pelos feitos do Senhor, por aquilo que Deus tem realizado na vida daquele salmista que escreveu o salmo em comum, ou ele está sendo grato a Deus pelas coisas maravilhosas que Deus tem feito no meio do seu povo. Então nós temos nos salmos um conjunto de salmos, 6 salmos que são de ações de graças comunitárias, ou seja, o agradecimento do salmista a Deus pelo que Deus tem feito de maneira geral no seu povo, e isso ele coloca o salmo na primeira pessoa do plural, incluindo o povo nas ações de graças, e temos 10 salmos de ações de graças
individuais do que o próprio salmista, ele expressa a sua gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Temos os salmos da história da salvação, que são os salmos que têm como foco as obras salvíficas de Deus entre o seu povo, lembrando da libertação do Egito e da criação de Israel como nação, estabelecendo Israel. Então, os salmos que relembram essa obra poderosa que Deus realizou no meio do povo de Israel, tirando eles como mão forte na terra do Egito, derribando e destruindo os seus inimigos e estabelecendo eles na terra da promessa, eles são os que são denominados os salmos da história da salvação. Também temos o salmo de celebração e afirmação, no qual o salmista evoca a aliança que foi feita com Deus no seu povo, e a parte de qualquer momento e circunstância adversa que ele esteja vivendo, ele professa que Deus fez uma aliança eterna com eles, e eles renovam a sua aliança, assumindo compromissos novamente com Deus, a fim de caminhar nos seus caminhos e continuar servindo a Deus. E nesse sentido, existem os salmos que também estabelecem a realidade de Jerusalém como o lugar que Deus escolheu para manifestar o seu nome e a sua presença. Temos os salmos de sabedoria, que são os salmos que em si nos transmitem algum tipo de ensinamento, de princípios que podem nos ajudar a nortear e entender como uma vida de adoração pode ser demonstrada a Deus e que tipo de atitude esse adorador deve ter diante de Deus. Temos os salmos de confiança, através dos quais o salmista ou um grupo de pessoas, ele expressa a confiança que ele tem em Deus, a parte daquilo que ele tem experimentado. Eles formam um grupo de 10 salmos, existem 10 salmos denominados salmos de confiança nas Escrituras, e nesse sentido, nesses salmos, eles centralizam a atenção no fato de que podemos confiar em Deus, mesmo em tempos de desespero, pois a sua bondade e o seu cuidado dura para sempre. Os salmos de confiança, eles são identificados em parte por essa expressão, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então, ele lembra os feitos e diz, e lembra as lutas, mas diz, olha, nós podemos continuar confiando no Senhor. A parte desses salmos, nós temos os salmos de louvor, que são justamente o primeiro salmo de louvor contido nas Escrituras, é justamente esse salmo que nós estamos lendo aqui, o Salmo 8. Eles são considerados hinos de louvor, diferentes dos de ações de graças, que são expressões de gratidão pelos feitos de Deus. O salmo de louvor são expressões que exaltam a Deus por aquilo que Ele é. Então, a preocupação desses salmos de louvor é olhar para Deus por aquilo que Ele é e de louvá-lo pensando nas obras que as suas mãos produziram, pelo fato de Deus haver sustentado e mantido a existência dessas coisas, e dentro de todo esse universo criativo de Deus, a atenção que Deus dá a seres tão pequenos como nós. Então, a ênfase aqui é naquilo que Deus é, e por aquilo que Deus faz, pelas obras das suas mãos, ele simplesmente, ainda assim, dar atenção a seres não insignificantes, mas frágeis como nós. E essa é a grande motivação do salmista, para depois de um salmo como o Salmo 7, eles não foram escritos na mesma data e na mesma circunstância, mas nós saímos de um Salmo 7, ou melhor, de um Salmo 6, em que o salmista, ele expressa uma angústia extrema da sua alma, a ponto dele simplesmente dizer que ele já não olhava mais para a noite, dizendo, eu vou me deitar e dormir porque Deus me faz habitar em seguro.
Ele não era mais aquele que podia olhar para o dia seguinte, do dia seguinte para trás e dizer: eu deitei e dormi e acordei. Ele só dizia que ele encharcava, ele inundava os seus lençóis, a sua cama, e afogava-se nas lágrimas a ponto de não ter mais lágrimas para chorar. E agora vemos esse salmista encontrando, mesmo no meio desse conjunto de aflições, motivo para engrandecer a Deus. E aí o Salmo vai dizer quais foram os motivos que levaram Davi a encontrar alegria no meio do sofrimento. Salmo 8 é o que certo pregador diz, é uma obra perfeita do culto, do louvor e da adoração a Deus. É um salmo dividido não tão igualmente como os anteriores, mas aqui nós temos versículo 1 e 2, esses dois versículos falam da majestade de Deus, e a partir do versículo 3 o homem é o foco, o homem é colocado em cena, a parte de tudo aquilo que ele fala acerca da criação. Todas as coisas que foram escritas aqui têm como propósito exaltar a Deus e revelar a glória de Deus aos homens. Então, uma coisa é certa: se as circunstâncias que eu estou passando não me estimulam a expressar louvor e alegria a Deus, o salmista vai deixar claro aqui que a revelação que Deus fez dele mesmo a partir da obra da criação é suficiente para isso. Então, já que ele não podia olhar para um lado e para o outro e dizer: olha, eu estou num momento de paz, eu estou vivendo um momento de tranquilidade, eu estou vivendo um momento de alegria em tudo aquilo que me circunda, ele ainda assim tinha motivo de louvor quando ele começava a perceber as impressões do caráter de Deus revelados na criação. Ele vai dizer: ó Senhor, Senhor nosso. Ele usa os dois termos que eram usados pelo povo de Israel para se referir a Deus. O primeiro termo é o nome de Deus, Yahvé, que é o primeiro Senhor aqui. E o segundo é o nome pelo qual os israelitas falavam de Deus. Eles tinham tanta reverência pelo nome de Deus que eles não pronunciavam mais o nome de Deus, e como consequência da ausência da pronúncia do nome de Deus, o sentido que aquelas 4 vogais têm e o som que é emitido pela pronúncia delas se perdeu. Então hoje nós, quando escrevemos o nome de Deus, que transliterado para a nossa língua é YHWH, nós não sabemos como se pronuncia isso, porque a reverência extrema que os judeus tiveram para que o nome de Yahvé, como é transliterado, para não cometer o erro de pronunciar o seu nome em vão, simplesmente fez com que a pronúncia do nome se perdesse com o tempo. Eles chamavam Deus, por força dessa reverência, de Adonai. Então ele começa aqui dizendo: Yahvé Adonai, ó Senhor, Senhor nosso. Dependendo da tradução que você tiver, vai ter quão admirável ou quão grande é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Eu acho interessante essa compreensão do salmista, que vai ser anunciada de maneira mais clara no Salmo 19, quando ele vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou como Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1, verso 19 a 21, quando ele se utiliza da revelação de Deus na criação, das impressões digitais de Deus reveladas na criação, para dizer àqueles que rejeitavam a pregação do Evangelho, ou para denunciar o estado daqueles que não foram alcançados pelo Evangelho, mostrando para eles que a revelação que Deus fez acerca de si mesmo na criação é suficiente para colocar os seres humanos debaixo do jugo da condenação. Ele termina dizendo que tais homens são indesculpáveis.
Então Davi começa a contemplar a obra da criação de Deus e ele começa a ver as impressões digitais de Deus na criação, a ponto de isso encher a sua alma de louvor. Paulo diz que tanto a sua divindade como os seus atributos invisíveis e o seu eterno poder se percebem e claramente se entendem. Uma das coisas que Paulo deixa claro ali é que a compreensão do ser humano criado acerca de que existe um Deus criador por trás de todas essas coisas e que governa todas essas coisas e que sustenta todas essas coisas, e a revelação dos seus atributos invisíveis, como a onipotência, porque se há um Deus que criou todas essas coisas, Ele é maior do que todas essas coisas, e para fazer todas essas coisas e para sustentar todas essas coisas, Ele precisa ter um poder extremamente grande. Então o salmista ele deixa claro aqui que apesar das situações e de conflitos que ele enfrentava continuamente na sua existência, ainda assim, em meio a tudo isso, havia momento de louvar a Deus. Por quê? Porque Deus se revelava de maneira grandiosa na criação. De maneira graciosa. Às vezes nós esquecemos isso. Os nossos olhos estão tão atrelados às coisas pequenas dessa vida que às vezes elas ofuscam o brilho da grandiosidade da presença da revelação de Deus na criação. Estávamos falando esses dias no Salmo de Davi sobre a ansiedade, e quando a ansiedade ela quer governar a nossa vida, ela causa esse mal. Porque um fato isolado no curso da nossa vida se torna o fim dele, e nós deixamos de ver a realidade maior na qual a nossa vida está inserida, que mesmo diante daquele fato que de alguma maneira trouxe pesar, trouxe tristeza, trouxe preocupação, existe uma realidade maior em que nós podemos enxergar a mão de Deus por trás de todas essas coisas, nos incentivando a acreditar que da mesma maneira que Ele sustenta todas essas outras coisas para o nosso bem, Ele pode e tem poder para transformar essa realidade que nos deixa apreensivos. Então, Davi ali se maravilha com a realidade da revelação de Deus na criação, tanto na realidade terrena como na realidade celestial. Quão admirável é o teu nome! Nome, na linguagem hebraica, diz respeito à expressão do caráter daquele a quem ele se revela. Paulo não usa a expressão nome. Paulo vai usar a expressão que a criação revela a sua divindade, o seu eterno poder e os seus atributos invisíveis, ou seja, na criação o caráter de Deus é revelado. Lá no Salmo 19 ele vai usar outra palavra que expressa a mesma realidade. Os céus proclamam a glória de Deus, nesse sentido, a manifestação do caráter divino no que diz respeito ao seu poder extremo como Criador e sustentador de todas as coisas. No Salmo 19, essa realidade de que Deus criou e é Ele que continua mantendo o universo funcionando, com o sol nascendo pela manhã e se pondo à tarde, e isso demonstra o controle e o cuidado de Deus sobre todas as coisas. E nesse sentido, no meio de todas aquelas lutas e de todas aquelas aflições que Davi ele estava passando e que é registrada nos salmos anteriores em que nós estávamos lendo, o enxergar a presença de um Deus poderoso, soberano e sustentador de todas as coisas, ao qual ele tinha acesso e poderia buscar socorro, isso fazia uma diferença muito grande. É como a gente sempre lembra, de um folheto que normalmente nós vemos pregado nos hospitais por aí. Eu só vi nos hospitais, nos quadros de aviso em que o folheto dizia o seguinte: não diga para o seu problema, para Deus, que você tem um grande problema. Diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Então, às vezes a gente inverte os valores.
demonstrando pela nossa oração que o problema tem exercido mais poder de governo na nossa vida do que a fé que nós temos no Deus, que é maior do que qualquer problema. Então o salmista aqui, a consciência dele, da grandeza de Deus revelada na criação, faz com que ele, em meio às aflições da vida, ele tenha momentos em que ele pode louvar ao Senhor. Louvar. Deus manifesta a sua glória. E eu acho interessante aqui, tanto na criação, que nos deixa assim maravilhados ao contemplá-la, como Deus também manifesta a sua glória nas coisas simples e mais frágeis. Ele sai do versículo 1 da demonstração da glória de Deus e do caráter de Deus revelado na criação do céu e da terra, e diz que esse mesmo Deus que operou com poder para criar todas essas coisas, é o mesmo Deus que opera com poder para que crianças de colo possam ser usadas para confrontar os seus inimigos e deixarem em silêncio aqueles que se opõem ao reino de Deus e à vontade de Deus. Então a glória de Deus não é só revelada nas coisas grandes, mas também é revelada nas coisas pequenas e frágeis da criação, e o exemplo que ele vai usar aqui é o exemplo das crianças. A glória de Deus também é revelada nas crianças que ele traz a esse mundo, e esse texto aqui foi usado por Jesus Cristo. Quando os judeus se opuseram a ele, Jesus foi ao templo, e quando ele chega ao templo, as crianças começam a louvá-lo e a reconhecê-lo como o Messias enviado por Deus. Hosana nas alturas, salve ao Deus dos céus, porque o filho de Davi chegou ao seu povo. E a liderança dos judeus, lá no Mateus 21:16, chega para Jesus Cristo e diz: você não está vendo o que eles estão dizendo a seu respeito? E Jesus se utiliza desse salmo para emudecer aos seus opositores. Ele diz: vocês nunca leram que da boca dos pequeninos Deus suscita o perfeito louvor? Então, para Jesus Cristo, Deus é que estava agindo naquele momento a fim de calar os opositores, porque o anúncio do reino de Deus, que havia sido estabelecido com a vinda do Filho, estava diante dos olhos daquele que o rejeitavam e os perseguiam. Então Deus, ele se revela de maneira grandiosa, tanto nas grandes coisas como nas pequenas coisas. Em todas as coisas nós podemos enxergar a mão do Criador, e isso trouxe alegria ao coração de Davi, trouxe alegria ao coração do rei, principalmente porque se a glória de Deus se revela nas coisas grandes, e se a glória de Deus se revela nas coisas pequenas, isso revela uma coisa que precisa ser compreendida continuamente por nós: o cuidado de Deus sobre os seres que Ele criou. Então Davi olha para essa criação imensa e compara essa criação ao ser humano criado, e faz uma comparação maior à grandeza da criação e ao homem que foi criado nessa criação, e aí ele simplesmente diz ele vai dizer: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Então, diante dessa criação imensa, o que é o homem diante de tudo isso? É como um grão na areia do mar, ou como uma gota d'água no oceano. Se fôssemos comparar o brilho da criação em toda a sua exuberância, e fôssemos comparar o brilho
dessa criação comparada ao brilho de nós como seres humanos, iríamos chegar à conclusão que o salmista chegou. Quão pequenos nós somos diante de todas essas coisas. Diante da grandeza revelada na criação, ele se pergunta: o que é o homem mortal? Para que Deus se lembre dele. E o filho do homem, para que o visites. Apesar de toda a grandeza da criação, Deus é um Deus que revela um cuidado especial para com os seres humanos que Ele criou. Deus se revela para esses seres humanos. E Davi, ele usa duas expressões aqui para falar do homem, não é? A mesma palavra usada no início do versículo 4, que é o homem mortal, não é a mesma palavra usada para homem na segunda parte do versículo. E o filho do homem para que o visites, mas a ideia de Davi aqui é que apesar dessa grandeza que Deus tem, que a sua criação tem, e a insignificância do homem diante de tudo isso, Deus é um Deus que se dá o trabalho de cuidar desse ser humano e se relacionar com ele. Ele se permite o acesso desse homem tão pequeno, mas também é o Deus que estende a sua mão para cuidar dele. E isso é uma marca. Os inimigos o perseguem, os inimigos querem matá-lo, os inimigos querem devorá-lo, como a figura que ele usou no salmo anterior, mas Deus, com a sua mão forte, ele sustenta, ele cuida, ele protege, ele provê a necessidade de Davi, independente das circunstâncias em que ele se encontre diante dos seus inimigos, e da mesma forma é com a nossa vida. Se chegamos até aqui e olharmos para trás, todos nós vamos ter que confessar que enfrentamos uma série de lutas, enfrentamos uma série de dificuldades, enfrentamos uma série de momentos da nossa vida que nós pensamos que não iríamos passar dali. A questão é o que nos fez passar por todos esses momentos e chegar até aqui. É o que Davi vai dizer aqui, que é o cuidado de Deus para com os seres humanos que Ele criou. Não são as circunstâncias que determinam o abandono de Deus nesse sentido, mas é o fato de nós continuarmos de pé, continuarmos vivos e continuarmos a nossa carreira, apesar da nossa fragilidade. Essa é a ideia que é o homem, esse homem aqui apresentado no início do versículo 4, em sua fragilidade e em sua fraqueza. Ou o filho do homem, homem aqui estabelecendo a realidade de um ser que foi originado dessa terra que Deus criou, do pó da terra que Deus criou, tanto que a próxima citação dele vai nos levar ao Salmo 1, ao Salmo da criação. Apesar da nossa fragilidade, apesar da nossa fraqueza diante de toda a grandeza dessa criação, e apesar de Deus haver nos formado a partir da criação, a partir da terra que Ele criou, Deus se preocupa conosco. Ele vem em nosso socorro, Ele vem ao nosso encontro, e o cuidado deles é expresso dia após dia pelo fato dele prover as nossas necessidades, Ele cuidar de nós, Ele nos proteger, Ele nos fortalecer e Ele nos conduzir em triunfo, apesar das lutas que nós enfrentamos continuamente. Então, saber que existe um Deus que se preocupa conosco, isso faz uma diferença muito grande. A gente sempre diz para as pessoas que a única diferença real que nós temos na nossa caminhada e na nossa vida, a parte da salvação, é sabermos que temos a companhia de Deus todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, até o dia que Ele resolver nos levar para si. Por isso que alguns pregadores dizem com coerência e com certeza de que o fato de termos a companhia de Deus faz com que nós sempre enxerguemos uma luz no fim do túnel e que nós consigamos ter paz no meio da tormenta. Nem as tormentas vão poder mais abalar a nossa estabilidade, porque nós sabemos que no meio da tormenta
vai estar Deus conosco. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não importa o que esteja diante dos nossos olhos em relação à carreira que Deus propôs para nós, não importa os obstáculos ou inimigos que se levantem nesse trajeto, uma coisa nós sabemos: teremos sempre motivos para louvar a Deus pelo fato dele revelar continuamente para nós o seu caráter, o seu eterno poder, a sua divindade, os seus atributos invisíveis a partir da obra da criação que Ele mesmo estabeleceu, e saber que temos esse Deus como alguém que cuida da gente, que socorre a gente, que provê a nossa necessidade, que nos defende. Se nós olharmos as figuras que Davi usou nos salmos anteriores, ele tinha plena consciência disso, mas ele não esquecia que ele era um homem frágil, ele era um homem fraco, ele era um homem da terra. Mas mesmo nos momentos em que a sua fragilidade mais o atingiu, ele confiou em Deus. Confiou em Deus. Mesmo naquele momento, como nós vimos no Salmo 6, que ele até acreditou que Deus havia abandonado ele, que por causa dos seus pecados Deus estava punindo ele, mas ainda assim ele se lembrava do Deus misericordioso, que cuidou dele até aquele momento. Então ele bateu na sua porta e ele confessou o seu pecado, ele reconheceu o seu erro e clamou pela misericórdia de Deus, e Deus o perdoou, e aí ele foi revigorado de novo. Mesmo tendo aquela percepção, como muitos dizem, que o céu é de bronze, que parece que Deus fechou a porta e não quer abrir mais, mas ele continuou batendo e batendo e batendo, até que Deus abriu a porta para ele. E no caso, naquela experiência de Davi, ele percebeu, no momento da oração, que o favor de Deus se direcionou a ele. E aí ele confessa: Deus ouviu a minha oração. E aí ele sai daquele momento de angústia, olha para os seus inimigos, convoca os seus inimigos ao arrependimento, a fim de que eles escapem do grande e terrível dia do julgamento do Senhor. Que é o homem mortal para que dele te venhas. Então a ideia aqui é que qualquer coisa que nós virmos, não das grandes, eu digo, nós sofremos um problema desse na nossa era, como povo de Deus. Imagine, você vai andando pelo meio da rua e acha uma moeda de R$1. Dificilmente você vai pedir: pastor, eu queria contar um testemunho aqui, porque eu ia passando ali na rua, olha, e eu achei uma moeda de R$1. Olha, tem para comprar o pão do café da manhã, gente, se não comer muito, né? Mas ninguém vem contar. Agora eu tinha um Fusca, agora eu tenho um Corolla. Até os irmãos dizem que irmão é abençoado, né? Ninguém diz que o irmão é abençoado porque achou uma moeda de R$1, porque nós perdemos a percepção de enxergarmos o caráter de Deus, o cuidado de Deus, a bondade de Deus nas pequenas coisas. Tem uma oração que eu faço que é quase uma reza, né? Eu acho que o pessoal de casa já sabe decorado, mas ela não é uma reza. É quando eu sento para comer e vejo que Deus colocou na nossa mesa comida, o alimento que precisamos para nós. Gente, olha, eu digo assim, é uma das orações mais maravilhadas que eu faço durante o dia. É poder enxergar cada dia. Uma pessoa que vive independente de Deus, ele vai dizer: não, olha, quem colocou o pão aqui foi o meu trabalho. Quem colocou o pão foi o meu dinheiro. Não importa o que essas pessoas pensam. Quem colocou o pão nosso de cada dia na mesa foi Deus. Então eu sou muito grato a Deus assim, por ver o seu cuidado revelado no café da manhã que é posto, no almoço que é posto, no café da tarde e, dependendo da correria, quando dá a janta lá. Mas ele tem sido maravilhoso, enquanto tantos não têm tido esse privilégio. Então, os nossos olhos se voltam para essas pequenas coisas e precisam se voltar, porque normalmente é nessas pequenas coisas que o cuidado de Deus se revela mais intensamente na nossa vida. Então o salmista tinha essa compreensão. Não existia somente na vida coisas ruins para ser vistas, existiam coisas boas. Às vezes nós vamos aconselhar casais em crise, e para quem é casado sabe como é, né? Na hora da DR, as coisas boas que o cônjuge faz desaparecem.
E aí normalmente nós só enxergamos as ruins. E nós estávamos acompanhando assim um casal, e nós e outro pastor, e a mulher do pastor chegou para a esposa e disse: mas você não está enxergando nada de bom mais do seu marido? Porque foram as coisas boas dele que fizeram você desejar se casar com ele. Ele não perdeu. Ele não perdeu. Então, nesse sentido, Deus é aquele que se revela em sua bondade, apesar de no curso da nossa vida nós enfrentarmos alguns momentos difíceis mesmo. Mas mesmo diante da fragilidade, mesmo diante da fraqueza desse homem, mesmo diante da grandeza dessa criação, Deus criou esse homem para reinar. E essa impressão de Deus que distingue o homem do restante da criação está lá. Alguns anos atrás tivemos aquele advento do genoma, né? Eles gastaram, se eu não estou enganado, na época, 8 bilhões de euros para fazer a pesquisa, que não deu em absolutamente nada. Eles até revolveram da lista lá, se você hoje for na internet não está lá, mas no início estava, o propósito que os motivou a entrar naquela pesquisa. Eles queriam descobrir porque nós, como seres humanos, somos tão superiores aos outros seres vivos em questão de criação. Gastaram 8 bilhões de euros, passaram quase 10 anos pesquisando e chegaram a nada de conclusão. E eles disseram que precisavam de mais 80 anos para pesquisar. E se eles pesquisarem 80 anos, qual vai ser o resultado? Eles vão chegar em nada, porque eles estão ignorando uma coisa que já foi revelada, pelo menos em termos escritos, há 3.600 anos atrás. Somente o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E mesmo diante de toda essa grandiosidade da criação, esse homem foi posto nesse mundo para reinar. Ontem nós lemos no culto dos jovens, Gênesis capítulo 1, o relato da criação do homem, Gênesis 1, 27 e 28, e é justamente aí o 26, 27 e 28, que depois de haver anunciado que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e a imagem de Deus foi criado macho e fêmea, ele ordena que esse casal, a partir desse casal, a raça humana seja multiplicada, e ele diz para esse homem que deu a ele governo. E ele faz uma lista de coisas sobre os quais esse homem deve governar, e ele faz aqui uma citação de algumas dessas coisas. Verso 7, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo e as aves do céu e os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Toda a criação dos seres vivos deveriam se sujeitar ao governo e ao domínio do homem que Deus criou. Só que a visão do Salmo, ele não vai somente a Gênesis, mas ele também parte para o futuro e olha para o Messias, porque não apenas ele vai usar essa expressão, por um pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Porque aqui está tudo bem, porque você olha para a criação do homem lá no Salmo 1 e é claramente evidente que sobre o restante da criação dos seres vivos, Deus colocou o homem como governador e senhor, e o homem deveria exercer autoridade sobre a criação. Só que ele no verso 6 vai dizer: fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, e aí vem, e tudo pusestes debaixo do estrado dos seus pés. E é justamente nessa expressão que a ideia do Salmo ela evoca e exige que nós façamos uma viagem no tempo até a vinda do Messias, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e a sua
entronização. Por que motivo nós não apenas devemos interpretar esse texto como uma alusão ao homem normal, ao homem mortal apresentado na criação? Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, verso 7, ele vai evocar esse salmo para falar sobre a glória que o Messias alcançou quando ele morreu e ressuscitou, e ascendeu aos céus e se assentou no trono. Ele vai falar de Jesus Cristo como representante da raça humana que alcançou a vitória final para os seres humanos. Ele vai dizer que fizestes um pouco menor que os anjos. Talvez, para quem tem Bíblia comentada aí, você possa ter a versão que diz que fizestes um pouco menor do que Deus. Porque a palavra que é usada ali, Elohim, é a palavra usada para deuses e até para Deus. Um exemplo, lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, tem Bereshit bara Elohim. O nome de Deus está no plural e a frase toda está no singular. Então, Deus era chamado dessa maneira no princípio. Então, ele se referia a Deus, se referia a deuses estranhos, mas também se referia a anjos, a seres que foram criados por Deus e que de alguma maneira estavam executando algum tipo de tarefa representando Deus naquele ato. Então, uma versão das Escrituras, uma tradução para o português, traduziu essa expressão dizendo fizestes um pouco menor que Deus. Isso é até irracional, assim, não tem como caber a comparação. Mas o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, citando esse texto, ele usa a palavra angelós para substituí-lo. Logo, esse texto aqui deve ser interpretado em termos de sentido ao que foi já esclarecido no Novo Testamento, e esse texto foi aplicado para Jesus Cristo. Então o homem é colocado para governar no princípio, Deus o coloca na criação, Deus o coloca sobre a sua criação, mas esse homem peca. E aí essa obra de exercício de governo, ela só vai se consumar de verdade agora, quando a obra final de Jesus Cristo, aplicada à vida dos seres humanos, com a glorificação e estabelecimento do reino se consumar. Mas ela já está garantida. O escritor aos Hebreus diz que ele já foi coroado e que ele já é Senhor. O próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 28, verso 18, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e da terra. Então ele reina, e a partir dele, agora esse homem caminha para a restauração. Nós vamos reinar com ele para toda a eternidade. Então, em um ponto, esse salmo faz alusão à criação do homem, lá em Gênesis capítulo 1, deixando claro que Deus criou esse homem, e apesar da sua pequenez, de sua insignificância diante da criação, Deus o criou para reinar sobre a criação que Deus estabeleceu e cujos critérios são citados no versículo 28, mas essa alusão aqui da glória e do reinado que Deus planejou para esse homem se revela de forma mais completa no seu Filho Jesus Cristo, que há de reinar agora não só sobre a realidade terrena, mas reina sobre todas as coisas, quando ele mesmo professa que recebeu autoridade nos céus e na terra. Então, Deus, ele, apesar das fragilidades, fraquezas e dificuldades que nós enfrentamos nessa caminhada, ele tem um plano maravilhoso que se consumará e evidenciará na nossa vida no final de todas as coisas, e tudo isso, volto a dizer, é obra de Deus. Então o salmista, ele começa dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus, e tu ordenastes força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e o vingador. E aí ele apresenta esse homem, pequeno diante da criação, mas que Deus o criou para reinar. E se por causa do pecado esse homem não está reinando agora, por causa de Jesus Cristo no final de todas as coisas,
ele vai assentar nos tronos juntamente com o seu irmão mais velho nesse sentido e vai reinar com o Pai no seu reino para todo sempre. Então Davi tem uma visão dessa realidade e a questão é, depois de tudo isso, o que são as lutas, o que são as dificuldades, o que são os problemas diante dessa obra grandiosa que Deus está realizando, que nada pode parar. Paulo diz em Filipenses 1,6, eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra, em vós há de completá-la. Ele diz lá em 4:30 ou 31 de Efésios, que o Espírito Santo foi dado como a garantia de que o povo de Deus ia chegar no dia da redenção. Então, nesse sentido, apesar das dificuldades que nos são impostas nesse mundo, apesar dos momentos de fraqueza, de debilidade, de sofrimento, de dor, um conforto nós temos. É saber que no dia da consumação de todas as coisas, todas essas coisas serão removidas eternamente. E a partir dali será paz e alegrias eternas ao lado do nosso Senhor. Essa é a promessa que é dada no Novo Testamento para motivar os cristãos a, nos momentos difíceis, continuar com esperança, continuar com paz, continuar com segurança. Paulo, em Romanos 8:18, sempre lembramos esse texto, ele diz que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas à glória que há de ser revelada em nós no poder. Então, quando ficar difícil aqui e você pensar que vai desfalecer, olhe para o que Deus tem reservado para você no final e continue a carreira. Continue. Eu estava dizendo para uma pessoa essa semana, ela não é da igreja, dizendo, olha, o interessante da vida cristã é você passar pela linha de chegada. Se passou correndo, amém, ainda tinha gás. Se passou andando, amém. Se passou cambaleando, amém. Se tiver que passar arrastando, contanto que você passe, meu filho. Porque depois que passar por ela, o que fez você se arrastar até lá, vai ficar para trás eternamente. E aí o que nos aguarda é felicidade, paz e comunhão com Deus eterna. Mas enquanto estamos vivendo nessa vida, devemos correr a carreira, como diz o escritor aos Hebreus, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, se o que temos diante dos nossos olhos, se as circunstâncias da vida não nos motivam a louvar a Deus, nós não temos motivo para fechar as nossas bocas. Nós temos a revelação grandiosa dele, na grandeza da sua criação, e temos a revelação graciosa dele nas coisas pequenas, se utilizando delas para abençoar as nossas vidas em todos os momentos. Então Davi foi confortado com isso, e que esse salmo sirva de conforto para nós também, nos momentos em que nós pensemos que não existe mais motivo na nossa vida para ser gratos a Deus e para louvá-lo e para honrá-lo por aquilo que ele é. Então vamos orar. Deus amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti e queremos Te agradecer pela Tua palavra, Senhor. Se existe uma oração que temos feito continuamente, Deus, é Te agradecer pela Tua palavra, porque não temos como negar que nela nós encontramos tudo aquilo que precisamos para correr bem a nossa carreira. Tanto nos momentos em que a pista estiver livre, como no momento e nos momentos em que os obstáculos apareçam. E a Tua palavra nos mostra que não importa o tamanho dos obstáculos, o que importa de verdade é saber que o Senhor vai estar conosco lá. E com a Tua ajuda, os obstáculos vão ficar para trás e nós vamos continuar correndo. Por isso, Deus, pedimos que o Senhor seja conosco e pelo Teu Espírito o Senhor esteja firmando essas verdades no nosso coração, a fim de que elas venham nos fortalecer naqueles momentos em que aparentemente parece que de verdade o Senhor nos abandonou, como os nossos inimigos assim o dizem, como o próprio salmista expressou, Deus, no Salmo 6, quando ele passou a pensar seriamente que ele havia cometido algum erro e que o Senhor havia cerrado o céu sobre ele. Mas mesmo tendo a percepção humana de que os céus estavam fechados, ele se lembrou da Tua misericórdia.
E ele clamou ao Senhor por perdão. E ele clamou a ti por socorro. E o Senhor o perdoou e o socorreu. E continuou o Senhor, ó Deus, abençoando a vida dele, a ponto de nesse salmo ele expressar a alegria que ele tinha, por saber que mesmo sendo insignificante, fraco, frágil como ele era, o Senhor cuidava dele. O Senhor protegia ele, o Senhor supria as suas necessidades e o Senhor estava com ele por todos os seus caminhos. E não é diferente de nós. Não é diferente. Não é diferente. Em teu Filho, a tua palavra diz que nós nos tornamos aceitáveis perante ti. E não são as nossas falhas e fraquezas que vão fazer o Senhor virar as costas para nós e nos abandonar e nos rejeitar. Não são. Nós podemos buscar ao Senhor com confiança. Nós podemos buscar em ti o socorro que precisamos. E devemos, Senhor, fazer a leitura da nossa existência e da nossa carreira à luz daquilo que a tua palavra diz. O Senhor cuida da gente até no sofrimento. O Senhor abençoa a nossa vida até com sofrimento e não somente no sofrimento. Por isso nós pedimos, Deus, que o Senhor abra os nossos olhos a fim de enxergarmos continuamente a nossa carreira da maneira que o Senhor enxerga, a fim de encontrarmos conforto nos momentos de dificuldades e de aflição, porque o Senhor está cuidando de nós, ainda que permita que esses momentos nos atinjam. Por isso, recebe nosso louvor nessa manhã e a nossa gratidão, Senhor, ó Deus, por todas essas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito na nossa vida. Pedimos que o Senhor fortaleça a nossa vida, fortaleça a vida dos teus filhos que estão aqui, fortaleça a vida dos teus filhos que não puderam estar aqui. Mais uma vez nós pedimos, Senhor, alguns dos nossos irmãos viajaram, pegaram a estrada. Ó Deus amado, que o Senhor esteja protegendo eles e guardando eles, Senhor. Ó Deus, na sua ida, na sua vinda, Senhor. Ó Deus, pedimos que o Senhor seja com eles e os abençoe e os torne uma bênção nos lugares para onde eles foram, Senhor. Foi diante das pessoas aos quais eles estão se expondo. Ó Deus, pedimos ao Senhor, Deus, que esteja confortando e consolando, Senhor. Ó Deus, os teus filhos, Senhor. Ó Deus, com a família da Mônica, que perderam o seu ente querido, a família do Luiz, Senhor. Pedimos pela sua irmã, Senhor, que está bem abalada. Ó Deus, pedimos que o Senhor a socorra nesse momento, em especial o Senhor se revele a ela, Senhor, como Salvador, e um Deus que conforta e consola, Senhor, o ser humano em toda e qualquer aflição. Deus, pedimos que o Senhor ajude o Luiz, como ele pediu, Senhor, para que orássemos, Senhor, a fim de que ele se torne um instrumento através do qual a sua família, Senhor, venha compreender e conhecer ao Senhor como Salvador, e não apenas Ele, mas nós também, Senhor, que o Senhor nos ajude. O Senhor sabe quão difícil é o nosso testemunho no meio dos nossos familiares, mas o Senhor é maior que tudo isso, e o Senhor pode usar a nossa vida, por isso nos dá ousadia, Senhor, nos dá intrepidez, não apenas no meio da nossa família, mas no meio dos nossos amigos, Senhor, no meio dos conhecidos. Deus, que o Senhor esteja nos ajudando como igreja, Senhor, ó Deus, a sermos luz e sal, Senhor, ó Deus, muitas vezes para iluminar o caminho, muitas vezes para confrontar o pecado, mas o Senhor usa essas duas coisas, Senhor, ó Deus, para trazer aqueles que estão nas trevas para a luz. Por isso que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, e venha ser conosco, a fim de que nós sejamos instrumentos, Senhor, para que muitas outras pessoas possam conhecer o reino do Senhor e a sua salvação. Pedimos mais uma vez pela nossa cidade, Senhor, mais especificamente pelas pessoas que não te conhecem, Senhor. Ó Deus, anunciamos o Evangelho, pregamos o Evangelho, tentamos tornar a mensagem mais clara possível, mas a nossa capacidade humana de argumentação, de eloquência, Senhor, não é suficiente para transformar um coração. Só o Senhor pode fazer uma pessoa nascer de novo, só o Teu Espírito pode dar compreensão às pessoas da verdade do Evangelho, do que de verdade Jesus Cristo fez para salvá-la. Por isso nos usa, Senhor, ó Deus, como Tua boca para anunciar a salvação, mas nós clamamos ao Senhor que o Teu Espírito haja, ó Deus, dando vida àquele coração que está morto, a fim de que, ó Deus, aqueles que ouvem o Evangelho possam encontrar no Evangelho, Senhor, ó Deus, a salvação para todo aquele que crê, Senhor, de verdade, Senhor, não apenas professar uma salvação porque se tornou parte de um credo, mas
professar, Senhor, a salvação que se tornou parte da experiência pessoal. Por isso, ó Deus, pedimos por cada morador da nossa cidade, não apenas da nossa cidade, mas de cada cidade aqui da região, onde, ó Deus, o Senhor plantou, ó Deus, um grupo, Senhor, ó Deus, que o Senhor separou dessa igreja para anunciar o Teu Evangelho. Por isso pedimos pela cidade de Morro da Fumaça, Senhor, ó Deus, pedimos pelo pastor Giovanni, Senhor, pela sua família, pela sua esposa, Senhor, pelos seus filhos, pelos irmãos que estão congregando lá, Senhor, que o Senhor encha a Tua igreja com o Teu Espírito, Senhor, ó Deus, e encha-os de ousadia para anunciar o Evangelho, Senhor. Pedimos pelo pastor Silvano, Senhor, pela Vivi, Senhor, pela Isa, ó Deus, pelos irmãos lá de Sombrio, de igual modo que o Teu Espírito visite o Teu povo, Senhor, ó Deus, e os empurre, Senhor, ó Deus, a fim de que eles se tornem ceifeiros, Senhor, nesse mundo, Senhor, que o Senhor criou e que está preparado para a ceifa, Senhor. Ó Deus, colocamos a nossa vida aqui em Santa Rosa, Senhor, a vida da nossa família, a vida dos nossos irmãos, Senhor, que o Senhor nos expulse, Senhor, nos dê ousadia e intrepidez para anunciar esse Evangelho, Senhor, aqueles que estão caminhando para a perdição aqui nessa cidade, Senhor. Também faz o mesmo com o Batista, Vanderleia, Senhor, e os irmãos, Senhor, lá em São João do Sul. Faz o mesmo, Senhor, com o Ricardo, Senhor, com a Silane, seus filhos e os irmãos que congregam lá, Deus, que nós possamos, Senhor, ser conhecidos por aqueles que anunciam o Evangelho da paz aqui na região. Ó Deus, que o Senhor nos ajude e nos dê ousadia nessa tarefa, fazermos o que temos que fazer, Senhor, confiando, Senhor, e exercendo a esperança de que a ovelha, Senhor, que estão caminhando fora do aprisco, esperando ouvir o chamado do Supremo Pastor. Por isso, que a nossa boca, Senhor, seja a Tua boca, Senhor, para chamar as Tuas ovelhas que estão fora do aprisco. Por isso, vencer, Deus, vencer com a nossa região, vencer, Deus, com Praia Grande, vencer com São João do Sul, com Santa Rosa, Sombrio, ó Deus, Morro da Fumaça, e também vencer com a nossa região, com as demais cidades, Senhor, e com os nossos irmãos que congregam em outras igrejas. Deus, que o Teu Santo Espírito esteja visitando elas, Senhor, e empurrando a Tua igreja, Senhor, para levar a luz a esse mundo em trevas, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que seja com eles, Senhor, seja também, Senhor, com os missionários que estão no campo, Senhor, ó Deus, seja com cada um deles, Senhor, os nossos irmãos, Senhor, que estão pregando nos campos, Senhor, difíceis, Senhor, ó Deus, nos países onde há perseguição. Queremos colocar aqueles que nos foram indicados para orar por eles, e não apenas aqueles que foram apresentados, Senhor, mas os nossos irmãos que não foram anunciados, mas que também estão nesses países pregando o Evangelho. Ó Deus amado, que o Senhor esteja usando os Teus filhos, Senhor, para tornar conhecido aqueles habitantes daqueles lugares que estão caminhando para a perdição. Ó Deus, que eles sejam instrumentos para trazer a luz para eles, mesmo diante das dificuldades, de ameaças. Alguns vivem, Senhor, quase que da mesma maneira que Davi viveu aqui, Senhor, esperando as oportunidades que o Senhor abre, Senhor, ó Deus, para que o Teu Evangelho seja anunciado, confiando que o Senhor pode usar aquelas poucas oportunidades para converter aqueles que estão perdidos naquelas nações, Senhor. Por isso, nós pedimos que o Senhor dê ousadia aos Teus filhos, dê intrepidez, Senhor, encha-os de coragem para permanecer, Senhor, mesmo diante de todas as ameaças que eles continuamente sofrem, de serem presos, Senhor, de serem deportados, de serem torturados e até de serem mortos por causa da pregação do Evangelho. Por isso, nós pedimos que o Senhor esteja socorrendo eles, Senhor. Ó Deus, e também pedimos que o Senhor esteja fazendo uma grande colheita nessas nações. Ó Deus, que nós venhamos ouvir, como temos ouvido de tempos para cá, que muitos e muitos moradores dessas nações, habitantes dessas nações, estão se rendendo ao Teu senhorio, apesar de saberem que eles podem morrer por isso, mas eles, ó Deus, o Senhor tem feito uma obra maravilhosa. Por isso, faz com que os Teus filhos, Senhor, que estão nesses campos, não enxerguem somente a pressão, Senhor, a perseguição, o sofrimento que eles podem passar, mas que eles enxerguem, Senhor, como a partir desse sofrimento que eles têm passado, o Senhor tem salvado eternamente a vida de tantos que estavam caminhando para a perdição. Por isso, ajuda, Senhor, ajuda os nossos irmãos, Senhor. Sabemos que alguns o Senhor enviou e eles vão dar a sua vida, Senhor, nesse sentido, não para salvá-los, mas para tornar conhecido a sua salvação, aquele povo. Outros o Senhor vai livrar, Senhor, e vai livrar tirando-os. Por isso nós pedimos, Senhor, por esses. Ó Deus, que o Senhor estenda a Tua mão, Senhor, esteja, ó Deus,
movendo, Senhor, a direção dos teus filhos, Senhor, na direção daquilo que o Senhor tem planejado para eles mais à frente, Senhor. Esteja privando e poupando, Senhor, ó Deus amado, de um fim, Senhor, nesse sentido. Também queremos, a parte disso, Senhor, desses nossos irmãos e de nós como igreja, Senhor, nos tornarmos uma igreja pregadora, Senhor, evangelizadora. Queremos pedir pelas nossas famílias, como oramos, Senhor. Ó Deus amado, pedir ao Senhor por aqueles que fazem parte das nossas famílias e ainda não encontraram o caminho da paz, ainda não conseguem confiar em Jesus Cristo como Salvador das suas vidas, Deus. Pedimos, Deus, que o Senhor esteja nos ajudando, volto a dizer, Senhor, como instrumentos, ou o Senhor esteja levantando outros, Senhor, ó Deus, a fim de que o Teu Evangelho seja pregado, o Teu Evangelho seja conhecido. Por isso, meu Deus, ó Deus, sê com os nossos irmãos, Senhor, que ainda não Te conhece, com os nossos pais, com os nossos tios, com os nossos primos, com todos os nossos parentes, que o Senhor esteja fazendo uma visita poderosa, Senhor, no meio da nossa família, Senhor, ó Deus, a fim de que nós possamos ouvir, Senhor, eles confessarem, Deus, ao Senhor, Deus, como Senhor das suas vidas, como Salvador das suas vidas, Deus. Olha, Deus, é tão tranquilo a paz que traz à nossa alma, Senhor, saber que um parente nosso, Senhor, partiu com o Senhor, Deus. Ó Deus, tivemos essa experiência nos 2 últimos velórios aqui, ó Deus, e era um momento de tristeza pela perda física, mas era um momento de conforto por sabermos aonde eles estavam, Senhor, por haverem professado e confessado que o Senhor é Senhor das suas vidas. Por isso, Deus, pedimos pela nossa família, ó Deus, que o Senhor estenda a Tua mão, que o Senhor nos permita que nós venhamos ouvir ou receber notícias, Senhor, de que mais um, Senhor, ou algum dos nossos familiares que não Te conhecem partiram para a perdição, Senhor, sem sabor, para a eternidade sem salvação. Deus, que o Senhor esteja, Senhor, operando uma colheita, Senhor, esteja salvando os nossos parentes, salvando os nossos familiares, Senhor, ó Deus, e se for o caso, nos usando, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos no meio daqueles que são nossos, para anunciar essas verdades a Ele. Por isso, ser com a minha vida, ser com a vida dos Teus filhos e filhas que estão aqui, ser com a vida dos Teus filhos e filhas que não estão aqui, Deus, e que de verdade o Senhor possa operar com poder na nossa vida, que o Teu Espírito venha nos encher e nos governar, a fim de que não apenas Santa Rosa ou nossa família, Senhor, venha ouvir o Evangelho, mas cada pessoa, Senhor, que ainda está caminhando, Senhor, sem rumo nessa vida com relação à eternidade, possa ouvir acerca da Tua oferta de amor para Ele. Por isso, vem me ajudar, vem ajudar os Teus filhos. Queremos Te agradecer, Deus, por essa manhã, por esses momentos que passamos aqui, pelos momentos em que tivemos a oportunidade de bater na Tua porta através da oração, pelos momentos que tivemos a oportunidade de louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, pela Tua palavra que foi lida, Senhor, e que alimentou a nossa alma, Deus, e pela Tua palavra que foi ouvida e a exposição e a explicação dela, que, ó Deus, serve, Senhor, e tem servido de conforto e de consolo para a nossa alma, Senhor. Por isso, queremos Te agradecer por tudo aquilo que foi oferecido a Ti nessa manhã e pedimos que o Senhor receba o Senhor como sacrifício de louvor, de lábios que confessam o Teu nome, como oferta de cheiro suave, Senhor, como oferta agradável. Vem, Senhor, vem nos ajudar a fazer sempre dessa maneira e ao final de tudo reconhecermos que a glória é Tua, o louvor é Teu e a honra é Tua. Também ser conosco, Senhor, nesse dia, ser conosco, Senhor, e que em todo esse dia nós possamos enxergar nessa criação maravilhosa e grandiosa que o Senhor fez, a Tua impressão digital, mas não apenas nessa criação grandiosa, mas nas pequenas coisas com as quais nós nos depararmos esse dia, que nós possamos ver, ó Deus, o Senhor se revelando a nós e revelando o Teu cuidado para com a nossa vida. Por isso, recebe o nosso louvor nessa manhã, recebe a nossa gratidão e que possamos estar à noite reunidos, Senhor, para ler a Tua palavra, para louvar o Teu nome, para orar a Ti e aprender mais a Tua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Bem, 7 da noite, estaremos dando continuidade com o nosso culto dominical. Então, cumprimente seu irmão e até a noite, se Deus assim permitir.